Boa noite, pessoal. Bom, Boa noite. boa noite, Floripes. Estamos então fechando aí o nosso último encontro do ano de 2024. A gente, toda quinta-feira, estamos aí firmes e fortes, né? Nessa missão de estudar o Livro dos Espíritos. E esse é um livro que, por mais que a gente finalize quando chegarmos lá na questão final, na 1019, a gente não vai ter finalizado, vamos dizer assim, né? Porque é a base da doutrina, a gente toda hora vai ter que voltar nele, estudar ele, ler alguma coisinha, e sempre tem questões novas, questões diferentes para a gente abordar, para a gente relembrar. E hoje nós vamos iniciar aí o último capítulo da segunda parte, né? Então, só para a gente recordar, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, né? Então, essa parte primeira que a gente já estudou, ele estuda das causas primárias. Essa segunda parte que a gente está, ele estuda do mundo espírita, né, o mundo dos espíritos. Depois ele vai para a terceira parte, que são das leis morais, e particularmente para mim é o grande ponto alto assim do livro, sobretudo o capítulo 12 lá dessa terceira parte, que vai estudar a perfeição moral. E depois ele finaliza a parte quarta, né, das esperanças e consolações. E essa é a estrutura básica do Livro dos Espíritos. E cada parte dessa, Kardec depois faz um livro específico para poder esmiuçar melhor essa parte. Então, lá na primeira parte, quando ele vai tratar das causas primárias, depois a gente vai ter o livro A Gênese, né, que vai discorrer e aprofundar sobre esse assunto. A segunda parte do mundo espírita, o mundo dos espíritos, isso é o próprio Livro dos Espíritos. A terceira parte das leis morais vai vir mais tarde com o Evangelho segundo o Espiritismo. E para fechar, depois das esperanças e consolações, é o livro Céu e Inferno. Então ele vai esmiuçando. E a gente percebe que toda parte do trabalho de Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, é assim. A gente vê que ele retoma questões que ele já abordou anteriormente, ele vai lá e vem cá, vai aprofundando, vai amarrando tudo para que fique tudo bem entendido, tudo bem esmiuçado. E hoje a gente vai abordar aí uma questão, deixa eu achar aqui, achei, que é dos minerais e das plantas, né? Vamos lá compartilhar com vocês. Ô, Pedro, você vai compartilhar? Porque eu estou aqui também com ele aberto. Ah, então tá. Ah, tranquilo. Obrigado, Fran. Tá, joia. Então, os minerais e as plantas, né? Então, Kardec ele vai abordar aqui sobre os 3 reinos: o reino mineral, o reino animal, né? E ele vai entender e vai conversar sobre como que era a classificação naquela época do reino mineral, das plantas e dos animais, e como que isso se dá também do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Então, primeiro, ele vai conversar sobre os minerais e as plantas. E ele pergunta assim: que pensais da divisão na natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Então, isso é importante a gente lembrar que a gente já estudou isso lá no início, os seres orgânicos e os inorgânicos. E era como se dava a classificação na época, né, lá no século XIX. E ele continua perguntando: segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? E os espíritos esclarecem: todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há os seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então, isso é muito interessante porque a gente vai percebendo que quando Kardec também fala sobre a questão da classificação dos espíritos, né, das ordens dos espíritos, ele fala que é um ponto de vista que ele tem e que ele decidiu ajuntar os espíritos dessa forma, categorizar dessa forma. Então, aqui, da mesma forma, os espíritos esclarecem que quando a gente divide os seres orgânicos e inorgânicos, do ponto de vista material, é uma forma boa de organizar. Mas eles acrescentam que, do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. E eu confesso que quando li isso do ponto de vista moral, eu falei assim, poxa, como é que a gente vai dividir do ponto de vista moral? E aí, Kardec ele coloca uma nota explicando exatamente esses 4 graus. Então, a gente vai ler essa nota, que aí vai ficar mais fácil da gente compreender melhor. Ele diz assim: esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados,
muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica. Então aqui ele já está definindo o primeiro reino, que é o reino mineral. E a única coisa que constitui o reino mineral é uma força mecânica, né? Ela tem a matéria inerte. É a única coisa que constitui o reino mineral. Depois ele vai para as plantas e ele explica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Então lembra o que muda, né, dos seres inorgânicos para os seres orgânicos? É que nos seres orgânicos nós já temos ali o princípio vital, o fluido animalizado, aquilo que vai de fato constituir vida, trazer vigor, vitalidade para o ser. Então aqui nas plantas nós já temos essa vitalidade. Então é um conjunto da matéria inerte com a vitalidade. Quando a gente analisa os animais, ele diz também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade. Possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência da sua existência e das suas individualidades. Então, no reino mineral, nós só temos a matéria inerte. No reino das plantas, nós temos a matéria inerte e a vitalidade. Nos animais, nós temos a matéria inerte e a vitalidade, mas aqui nós já conseguimos ter uma inteligência instintiva, mas ainda muito limitada. E é curioso porque ele coloca a consciência da sua existência e da sua individualidade. Então, os animais, eles sabem que eles existem. Eles têm essa consciência da sua própria vida. E eles têm consciência também da sua individualidade. Por mais que o peixe ande em cardume, por exemplo, ele sabe que ele é único, que ele tem a sua individualidade, que ele não é o cardume. Assim como os animais, como os cachorros, os cavalos, os gatos, enfim. Ele tem já essa consciência da sua individualidade. A gente percebe, sim, uma inteligência, porque quando a gente trata com o animal, a gente dá aqueles comandos, né? A gente vai treinando ele, senta, deita, rola, pega a bolinha e tudo mais. Então a gente percebe que tem, de fato, uma inteligência, mas é uma inteligência ainda limitada. E que também varia de animais para animais. Alguns animais, eles vão ter uma inteligência mais aflorada, mais desenvolvida, enquanto que outras são ali básicas em relação ao instinto e à preservação. Então, isso varia também de acordo com cada tipo. Já o homem, aí ele vai definir como o quarto, fugiu a palavra, o quarto grau, né, vamos dizer assim. Ele coloca que o homem, tendo tudo que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial e indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepções das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, o que nos difere dos homens, basicamente, é porque nós temos uma inteligência especial e que faz com que nós também dominamos os outros três reinos. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é termos a consciência do nosso futuro. Então, os animais, eles não têm essa consciência do futuro. E nós, espíritas, por conhecermos o mundo espiritual e conhecermos a continuidade da vida, nós temos uma consciência do futuro um tanto quanto mais desperta do que os materialistas, por exemplo. Então, olha o nosso grau de responsabilidade e o nosso grau também de missão, de desenvolver nos outros seres humanos essa consciência do nosso futuro. Porque é isso que vai nos distinguir dos animais. A percepção das coisas extramateriais. Ou seja, precisamos aprender a perceber aquilo que não é apenas material. Então, nós temos ali os 5 sentidos que faz com que nós tenhamos as percepções do mundo corporal, do mundo físico, do mundo material. Mas como nós estamos desenvolvendo as percepções que fogem das coisas materiais? Porque isso também distingue a gente. E o conhecimento de Deus. A gente lembra que lá no Livro dos Espíritos, logo no início, eles falam, né, que a gente não vai conhecer a natureza íntima de Deus por enquanto. Ainda vai demorar muito, se é que a gente consegue conhecer. Mas é esse conhecimento de Deus, esse conhecimento do Criador, de algo que vai além, que tange todo o universo, que preenche as lacunas, que tudo está, de fato, encaminhado. Então, isso é que caracteriza esse homem.
E é por isso que, do ponto de vista moral, há esses 4 graus: os minerais, as plantas, os animais e os homens. A gente percebe que é como se fosse uma sucessão, porque a gente começa só com a matéria inerte, depois a matéria inerte dotada de vitalidade, depois a matéria inerte com a vitalidade de uma inteligência ainda instintiva, e por último, o homem com uma inteligência especial, com a consciência do seu futuro, uma percepção extramaterial e finalizando aí com o conhecimento de Deus. Então, essa é a definição aí que os espíritos colocam do ponto de vista moral. Ficou claro essa parte, pessoal, dessa distinção? Porque aqui ele está categorizando e depois ele vai desdobrar isso nas próximas questões. Então, é preciso que a gente fique bem atentos e compreenda essa parte para a gente conseguir avançar tranquilo. Fran? Tá me ouvindo? Tá, né? Uhum. Eu estava aguardando só chegar nessa parte, porque eu vi um trecho do Consolador que me chamou muito a atenção. Eu não sei se você conseguiria, assim, me esclarecer esse pedacinho, que fala o seguinte, a respeito disso que você falou, né, da escala do progresso, né, e que a solidariedade, o amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza, né, visível e invisível. E aí ele resume o seguinte, que aí é a minha dúvida. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. E aí ele encerra assim: busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. A minha dúvida é o seguinte, que o mineral é atração, a gente dá para entender, né? Assim, o animal é instinto também, dá para entender aquilo que você acabou de falar até. O homem é razão, o anjo é divindade. Agora, isso, o vegetal é sensação, eu fiquei, assim, bem sem entender o que ele quis dizer com isso, sabe? Eu até grifei aqui. Você tem alguma ideia do que possa querer dizer o vegetal é sensação? Ô, Fran, nas próximas questões, ele vai tratar mais das plantas, aí pode ser que fique mais clara, mas o que eu Tá. acredito? A gente vai perceber, vamos pegar do nosso cotidiano, Uhum, se eu te der uma planta, vou dar uma flor para você e uma para o Luciano. E uhum, aí, eu vou falar assim, Fran, todas as vezes que você for regar essa rosa, você vai falar com ela assim, você é horrível, você não presta, olha só como é que você está murcha, está feia e tudo mais, e você vai falando aquilo. Já o Luciano, ele vai fazer a mesma coisa que você enquanto a rega, mas ao invés de falar palavras negativas, críticas e tudo mais, ele vai elogiar a planta, vai falar assim, olha, uhum, nossa, mas você é a rosa mais bela que eu já vi, olha como é que você está desabrochando, o seu vermelho é o mais vivaz. E aí a gente faz isso por um mês. A gente que tem planta em casa sabe naturalmente que a da Fran não vai desandar toda e a do uhum, Luciano vai ficar belíssima. Por que isso? Porque as plantas elas têm essas sensações, no sentido de captar as energias, as questões todas, embora não tenham consciência, isso é importante, porque a consciência ela só começa ali nos animais, mas elas têm essa capacidade de percepção, de sensação e de atrair para si essas questões de energia, então naturalmente estão ligadas a essa parte de sensação. Eu acredito que o termo que ele tem utilizado, seja essa sensação, se refira mais para esse lado, sabe? uhum, Assim como os maus olhados, enfim. Então a pessoa chegou na casa e falou assim: Nossa, mas que planta bonita! E aí daqui a pouco aquela planta murcha. Ou então a pessoa fala assim: Nossa, que planta bonita! E aquela planta começa a dar um monte de muda, começa a dar um monte de brotinho. uhum. Enfim, são essas sensações que as plantas têm que vão fazer com que ela floresça ou retraia, né? Então É, acredito que é nesse sentido. não, realmente faz sentido isso aí que você falou. É,
assim, eu acredito que ele não esteja dizendo que é exclusivo para as plantas a sensação, assim como não é exclusivo para os minerais a atração, né? Acho que é como se ele estivesse falando de um princípio que é característico daquele tipo, né? Ou daquele gênero. Como que é o termo que você falou? Desses quatro aí que você disse, Sim, né? Característico daquele, né? É. porque o que que acontece também? O nosso princípio espiritual, ele começa a ser formado lá no reino mineral. Então, o princípio espiritual, ele vai no reino mineral, depois no reino das plantas, Uhum, depois ali nos animais, até no homem se tornar espírito e tudo mais. Então, é. perceba, é o princípio espiritual, não é o espírito no corpo de animal, de planta, nem Ah, nada não, disso. É o sim. princípio Uhum, espiritual. E em cada momento em que a gente está em um reino, que esse princípio espiritual está no reino mineral, no animal e tudo mais, há uma série de competências, de questões ali para serem desenvolvidas e aperfeiçoadas enquanto princípio espiritual. Então, uhum, pode ser que essas características que ele coloca ali relativas a cada reino sejam indicativos de atributos que nós devemos desenvolver em cada um desses reinos, né? O que se tornam características daquele reino específico. uhum. Tá bom, obrigada, Pedro. Por nada. Mas vamos vendo ali ao longo das questões, se ainda não estiver meio nebuloso, a gente vai falando também, porque ele vai abordar bem essa parte das plantas aqui, então acho que vai ajudar a ficar mais claro. Tá ótimo. A Alessi quer falar, ela pediu a palavra, tá? Tá. E aqui a Josiane também deu o exemplo aqui da dormideira, né? Que a hora que a gente Eu li, toca nela, irmão. ela sente e fecha. Então a gente É, percebe que esse reino tem essas características aí também. é verdade. Leci. Então, Pedro, só mais um complemento aí para estudar, né, sobre essas questões aí. No livro Evolução em Dois Mundos, ele vai falando exatamente, né, trabalha exatamente essa trajetória aí desses reinos, né? Então, assim, para quem quer aprofundar mais, lá, né, tem muita coisa boa, né, explicando exatamente sobre isso. Temos também no Caminho da Luz, né? Só que o caminho da luz, ele vai trabalhando mais no sentido da evolução humana também, né? A evolução trabalha mais essa trajetória né, dos reinos, e a caminho da luz, a trajetória humana. E é interessante que lá no caminho da luz, né, apesar de eu trabalhar essa trajetória humana, mas lá tem um parágrafo lá que fala sobre a elaboração paciente das formas. E olha que interessante que fala sobre, Emmanuel fala que, ele fala assim, vou ler para a gente para ter que Emmanuel fala melhor do que eu, ele fala assim, decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas, olha só, nós, né? Somos nós, né? Como princípio inteligente, se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios de polipéiros em obediência aos planos da construção definitiva do porvir. Olha só essa fala. Emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Resumindo, nós somos trazidos né, do mundo espiritual para começar a estagiar no mineral, né? Então, assim, é como nós entendemos, né? Nós já somos criados, né? Nós viemos como princípio inteligente e vamos sendo inseridos no mineral aqui na Terra. Achei interessante, né, que ele fala que nós, amebas primitivas vêm de lá. Nós viemos de lá e estamos inseridos no mineral. Então, assim, são dois livros de estudo muito bom para a gente compreender toda essa fala, né? E muita gente acha que às vezes a gente começa aqui, mas não. Nós começamos lá. Viemos de lá para cá como princípio inteligente estagiando no mineral. Isso aqui é Emmanuel que está falando aqui no Caminho da Luz. Achei bem interessante. Então, se alguém quiser aprofundar mais, aí eu estou buscando aqui estudando, então eu descobri tanta coisa, eu não sabia dessa que a gente, né, vinha de lá, estagiava no mineral aqui, né? Achava que começava tudo aqui, né? Todo o processo, mas não, nós somos trazidos para começar aqui. Achei bem interessante essa fala. Só isso.
Assim, esses dois livros que você citou, Leci, eles são muito bons para quem quer, de fato, se aprofundar nessa questão. Tem um aspecto mais científico também, em termos aí da evolução, né? Então, traz uma base, um complemento muito grande. E vou deixar só alguns barulhos de carroça aí para a gente pensar. Eu não me recordo agora qual o título do poema ou quem era o autor, mas desses poemas recebidos aí pelo Chico, né, através da psicografia dele, que fala que nós viemos das poeiras das estrelas, né? Porque as estrelas, quando explodem e tudo mais, liberam ali os hidrogênios, oxigênios, aquelas questões todas, né? E são elas que depois vão formar todo o material aqui do planeta Terra. Então, tem toda essa questão, né? E aí a gente está falando de bilhões e bilhões de anos, por isso que a gente também entende a respeito aí quando diz ali do átomo ao arcanjo, né, tem essa referência aí na pergunta do Livro dos Espíritos, que dará aí uma grande abertura para a gente estudar essas questões todas. E esses princípios e como que isso se dá, essas questões todas, né, do princípio inteligente, depois de onde surge esse princípio inteligente, quando que o princípio inteligente se torna espírito, são questões que são difíceis da gente responder. Eu particularmente não sei, mas a gente pode pesquisar aí. Então, o buraco é muito embaixo, né, dessa parte aí para a gente entender. É aquela história, volta lá, vai conhecer os seus defeitos hoje, aquilo que você precisa melhorar e tudo mais, mas é bom a gente ir pesquisando, entendendo e perceber, né, a grandeza de Deus para poder elaborar e ajustar isso tudo, né. É verdade. Isso tudo é só para a gente ter mais ou menos uma base, né, Pedro? Porque a São gente não vai, não tem condições de compreender a imensidão disso tudo, né? E é muita coisa, né? Igual você falou, a gente não sabe quando se dá a transição, igual ele fala aqui, né? De um momento para o outro, né? Aí, segundo alguns estudos assim, filosóficos, né, da doutrina espírita, fala que é aquela fala, são os elos perdidos que ainda nós não conhecemos, né? Então, seria exatamente esse ponto de transição, são esses elos que não é dado a nós reconhecermos, né? Então, isso é tudo muito grande para nós ainda, mas são pontos, assim, são referências que a gente vai buscando para tentar, assim, ficar um pouquinho, assim, né, mais calmo na nossa mente para compreender isso tudo, né? E se está aqui é para a gente estudar, né? Se hoje a gente ainda não tem a compreensão, não consegue estudar e entender tudo, a gente ainda vai voltar muito para poder estudar a doutrina. Então tá tudo certo, né? Maria Reis. Boa noite para todos. Só para lembrar que você falou dos poetas das estrelas. Eu acho que era o Olavo Bilac. Ora direis, ouvir estrelas, por certo, perdeste o senso. A esse soneto. Seria esse o soneto que você se refere? Não, não é esse não. Eu Não, vou né? pesquisar depois e mando lá no grupo. Uhum. É porque é bom a gente saber, né? É bacana. Eu vou pesquisar e boto lá pra gente. Isso aí, obrigada. Nada. Bom, 586. Tem as plantas consciência de que existem? Não, pois que não pensam, só tem vida orgânica. Então, isso já estava claro na questão anterior, porque ele coloca como a grande distinção do reino das plantas e do animal é, de fato, essa consciência. 587. Experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? Aí, Fran, a questão das sensações. Ele está perguntando se as plantas elas sofrem nessas sensações. Então, eles esclarecem, eles recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Conseguintemente, não tem a sensação da dor. Então, as plantas, né, elas recebem essas impressões físicas e que naturalmente vão reagir sobre a matéria. É uma questão natural das leis do universo. Então, por exemplo, quem cultiva aí as plantas sabe que de tempo em tempo tem que podar, né? O pessoal fala aí dos meses que não tem R, são os meses das podas, né? Então vão podar as árvores e tudo mais. A gente percebe também como que elas reagem, tanto à geada quanto ao calor extremo. Então isso tudo interfere nas sensações das plantas. Elas recebem essas impressões físicas. Mas quando uma planta está, por exemplo, há muito tempo sem ser regada, ela não vai estar sentindo a dor de estar com falta de água, da sede, ela simplesmente vai murchar e vai morrer.
mas ela não tem a consciência de que ela está sem a água e que ela está sentindo dor por conta da água. Ou então, quando a gente poda um galho, uma flor, qualquer coisa do tipo, ela não experimenta a dor da poda, do corte, igual a gente se recebe um corte, tem aquela consciência e tem aquela dor. Não. E a gente sabe que quando a gente poda, ainda fica mais bela, mais bonita, né? Depois vai dar mais frutos. Por que que isso acontece? Porque é da lei. Então, elas não têm essa consciência, essas impressões físicas vão reagir sobre a matéria, mas ela não vai ter essa percepção. Então, é curioso aí porque traz o mesmo verbo, né, a mesma palavra que utiliza aí no Consolador, está aqui também no Livro dos Espíritos. Independe da vontade delas, ou seja, das plantas, a força que as atrai uma para as outras. Então, quando a gente analisa as plantas, né, igual que eu tenho uma suculenta em casa que eu ganhei no evento lá na AME, era pequenininha. Aí coloquei num vaso, aí ela foi, daqui a pouco, e o vaso era suspenso, daqui a pouco ela começou a esparramar, hoje está caindo assim do vaso, deu um monte de muda, esparramou tudo, ela foi em direção ao chão, tudo mais. E de onde que sai essa atração, né? Igual o girassol. Por que que o girassol fica seguindo o sol? Será que ele tem a consciência de que ele tem que seguir o sol, alguma coisa assim? Ou então a planta que vai buscando a outra? Que questões são essas, né? Independe dessa vontade delas ou é uma vontade firme, por exemplo, do girassol querer seguir o sol ali? Não é uma questão de uma vontade delas, é uma força. Então eles colocam assim, certo porque não, por quanto não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. Então, se um girassol falar assim, eu não quero seguir o Sol, eu quero seguir a Lua, não vai ter jeito, porque ele não tem essa consciência, nem sabe que existe o Sol, que existe a Lua. É a natureza do girassol seguir o Sol. É a natureza de a dormideira, a hora que toca nela, né, ela dormir, fechar e tudo mais. Então, faz parte da planta. Isso já está na lei dela, né? Já é uma questão ali que independe da sua vontade. Fran, microfone. Desculpa, no encontro da AME, alguém comentou que descobriu-se que as plantas, elas se comunicam entre as raízes, né, umas com as outras. Eu não sei, assim, que nível de comunicação que é esse, né, porque comunicação é um termo muito amplo, mas eu achei muito interessante isso. E quando a gente coloca, às vezes, ela perto de uma plantinha que está mais feia, perto de uma outra, a energia da outra parece que renova ela, né? E isso aqui acontece o tempo todo aqui em casa. Eu coloco as plantinhas que estão morrendo perto das que estão bonitas, aí elas ficam bonitas também, né? É incrível essa transmissão de energia que elas têm uma com as outras. Agora, isso da comunicação, não sei, mas já que foi comprovado, né? Eu achei isso muito interessante também. Era só isso. Eu confesso que eu também não sei, eu não sou o melhor com plantas, não, ainda tenho pouca experiência nisso. Mas é bonito porque a gente percebe que as pessoas que lidam de fato com as plantas, com os agricultores, os floricultores, quem lida com flor, essas coisas todas aí, né? Uhum. Vão enxergando a beleza de Deus ali, vão compreendendo, né? E aprendendo com as plantas, porque as plantas, na verdade, são criações divinas, então elas seguem ali todas as leis, seguem ali uma reação, um instinto, não é bem um instinto, né, mas essa lei que vai fazendo com que elas se entrelacem, e isso tudo é uma lição para nós, né, de como que nós devemos reagir, e como que elas são, de fato, têm essas sensações, né, então isso é bem bonito, bem bacana. Bom, 589. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade, e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para a outra? Então, essas plantas que Kardec está usando aqui como exemplo são aquelas plantas carnívoras.
que a gente já vê ela assim, né? Então ela fica aqui com a boca, vamos dizer assim, aberta. Aí daqui a pouco a mosca pousa, ela vai instintivamente fecha e come ali a mosca. Então por que Kardec faz essa pergunta? Porque, poxa, se está se alimentando de um animal, teoricamente seria ali um animal, né? Por isso que é uma planta carnívora, mas é uma planta. Então Kardec ele analisa esse exemplo e fala assim, poxa, como é que a gente pode classificar então essa planta? Ela estaria no reino animal, estaria no reino das plantas, é uma espécie de transição? Será que ela consegue pensar, poxa, está chegando uma mosca, agora eu tenho que me preparar para, de fato, abocanhar a mosca? Ela tem essa vontade? Como é que funciona isso, né? E aí os espíritos deixam claro, tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra, e, no entanto, todas se prendem umas às outras. Então, tudo é transição. Para sair do mineral para as plantas, existem algumas espécies de transição. Das plantas para os animais, algumas espécies de transição. Dos animais para os homens, as espécies ali de transição, né? A gente vê o macaco, por exemplo, como que tem essas semelhanças ali com o homem, né? Enfim. Então, isso é importante para nós porque é uma grande lição da natureza e que a gente percebe também quando a gente fala da transição planetária, né? As pessoas acreditam que quando a gente chegar numa data específica, ou quando vira o ano, quando, por exemplo, estava virando o ano 2000, o pessoal achava que ia acabar, de repente ia mudar tudo, ou 2012, né? Algumas datas, assim, supersticiosas que o pessoal cultiva, e que, na verdade, a natureza não dá salto. Não anoitece de um jeito e amanhece de outro jeito. É um processo gradual de transição. Então, o planeta Terra também ele não vai um dia deixar sair de provas e expiações para daqui a pouco estar um mundo de regeneração, aquela coisa de mais tranquila, mais suave, mais a menos que a gente possa respirar para pegar um fôlego e continuar nossas lutas. Não, as coisas vão mudando aos poucos, é um processo lento, gradativo, assim como na natureza. Então, eles deixam claro que essas espécies são, de fato, um processo de transição, mas que as plantas, elas não pensam, elas não têm consciência de si mesmas. Por conseguinte, carecem de vontade. Então, a vontade, ela está ligada ao pensamento. Sem o pensamento, eu não consigo ter a vontade. Então, a gente percebe, trazendo para a nossa vida, que quando falta vontade é porque muitas vezes nós não estamos com bons pensamentos. Porque a gente, para conseguir e querer fazer as coisas, a gente tem que estar com o pensamento reto, tem que estar com um raciocínio bacana. Por isso que também a fé é raciocinada, porque isso traz uma lucidez, traz um motivo, traz um propósito da vida e a gente compreende, poxa, eu entendo agora o porquê disso, então eu vou me colocar à vontade, eu vou impor à vontade para poder exercer aquela situação. Então as plantas elas não pensam e por isso carecem da vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. Então aqui ele já dá exemplos ali, outros exemplos, né? Mas que também percebemos que já tem essas leis ali do instinto cego e natural reagindo e organizando como que elas vão preservar a sua espécie, perpetuar a sua espécie e fazer com que elas continuem vivendo. Né? Aquele ditado não, aquela passagem que tem lá no Evangelho de Mateus, falando que dos pássaros, não se preocupe que tanto os pássaros quanto as plantas, Deus cuida daquilo tudo. Então, é assim que se dá a vida. E o Kardec ele faz um comentário, ele diz: o organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos análogos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. Então, as funções digestivas nossas aí nessa época do ano, Natal, Réveillon, já está sofrendo um processo assim muito intenso, um fluxo muito alto que a gente fica comendo o dia inteiro, as funções digestivas estão trabalhando sem parar. E elas independem da nossa vontade. Eu não falo assim, olha, agora eu quero que meu estômago continue fazendo sua função, trabalhando, ou então que o meu coração bombeie mais ou menos sangue. Não, a gente não tem controle sobre isso. Elas simplesmente seguem a lei, tem ali algo que motiva elas, uma estrutura que vão fazendo com que eles funcionem independente. Se eu estou dormindo ou acordado, se eu estou correndo ou parado, enfim, eles têm ali um automatismo que faz com que a engrenagem funcione. Então, ele faz essa comparação desses animais, dessas plantas,
ao nosso organismo, né, de movimentos que independem da nossa vontade. O pilouro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Então, Kardec ele só faz essa nota para mostrar e reafirmar que essas questões independem da vontade, que as plantas não pensam, e aí, naturalmente, apenas seguem essas questões das leis e naturais. Tá certo, pessoal? Ou tá meio confuso essa parte? Vamos para 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e evitar o que lhes possa ser nocivo? Então, a gente sabe que os animais têm esses instintos de preservação. Então, eles sabem e percebem quando estão em perigo, sabem que precisam beber água, se alimentar, tem a questão da reprodução para preservar e perpetuar a espécie. Os animais têm isso dentre eles, né? E ele quer saber se haverá isso nas plantas, esse instinto de conservação. E os espíritos deixam claro: se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. Então, olha só, mais uma vez vai depender muito da questão das palavras, né? Que para a gente é muito difícil isso. Então, ele vai agora mostrar o que seria essa espécie de instinto. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observai que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isso não dais o nome de instinto. Então, quando a gente vai lá nas nossas aulas de química e lembra lá quando a gente coloca um recipiente com água e depois coloca um pouquinho de sal e eles se misturam, a gente fala, poxa, tem uma afinidade. Depois, quando mistura a água e o óleo, e eles não se misturam, né? Ou seja, eles se repelem, não tem esse processo de afinidade. Quando a água e o óleo não se misturam e a água e o sal se misturam, a gente não fala que é um processo de instinto, que um atrai o outro, que um se funde ali ao outro, né? Então, depende da percepção. Então, a gente percebe que a física, a química, tudo aquilo que regem as leis da matéria aqui no nosso planeta, mostram que alguns elementos eles têm essa afinidade e como se fosse um certo instinto, se atraem um aos outros. Por exemplo, o H2O, né, a molécula de água, ela tem essa afinidade entre os hidrogênios e oxigênios, as formas de disposição que precisam ficar para que forme de fato essa molécula de água. Então, é como se fosse um instinto que atraísse e deixasse ela dessa disposição, dessa forma. Mas há ali várias leis que regem toda essa questão. Então, nas plantas é a mesma questão, né? Tanto aí nas plantas quanto nos animais. Então, Kardec ele está esmiuçando essa parte aí toda da botânica e também ali dos pensamentos e das vontades, né, sobre esse reino. E para fechar aí a parte das plantas, na 591 ele diz: nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita como os outros seres? Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Então, certamente que as plantas do mundo de regeneração serão mais belas do que do mundo de prova e expiação e que são mais belas do que do mundo primitivo. Agora, a gente tem que ter sempre um cuidado de não humanizar as plantas, nem de humanizar os animais. Por quê? Porque a planta, ela sempre vai ser planta. Os animais sempre vão ser os animais. E os homens sempre vão ser homens. É óbvio e claro que a gente deve tratar todas as partes da criação, tudo que é da criação divina, com o maior amor, carinho e afeto. Então, eu devo preservar e cultivar as plantas, eu devo preservar e cultivar os animais, eu devo preservar e cuidar dos homens. Mas eu não posso querer transformar os animais em homens. Então, tem gente, por exemplo, que tem um afeto por um animal, que tem uma relação com o animal maior ou melhor
trata até mais, vamos dizer assim, com mais importância um animal do que um homem. Tem gente que é capaz de se solidarizar e querer doar uma comida para uma ração ali, uma vaquinha para um animal, em detrimento de passar por uma outra pessoa que sente fome na rua e ser indiferente àquilo. Ah, Pedro, então você está falando que a gente não tem que doar ração para os animais. Não, não é nada disso que eu estou falando. Quando Jesus fala, né, para a gente amar o nosso próximo, é o próximo mais próximo. Então, são os animais, as plantas, aquilo que está mais próximo de mim, eu devo cuidar e preservar. O que eu estou falando é que cada reino, cada ser do seu reino tem a sua função e não vai se transformar em outro. Então, é preciso a gente deixar bem claro isso e não confundir, não mudar os papéis, porque cada um tem um objetivo, cada um tem uma missão que Deus criou e, naturalmente, tem ali que desempenhar o seu papel. Ficou claro, pessoal, essa parte aí desse primeiro reino das plantas? Não sei se também essa parte das sensações, Fran, ficou mais clara agora que a gente foi nas outras perguntas também. Alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração? Não? Podemos seguir? Então vamos. Agora os animais e o homem. Se pelo que toca à inteligência, comparamos os homens e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? E isso é dose, né? Assim, eu me lembro de um caso que meu pai sempre conta, que ele tinha um tio que bebia muito. Muito, muito mesmo. E ele sempre chegava em casa bêbado. E muitas vezes ele não sabia voltar não sabia e nem conseguia, né, vamos dizer assim, fazer o trajeto do bar para voltar para casa. Mas ele tinha um cachorro. E o cachorro era apaixonado por ele como ele pelo cachorro. E o cachorro sempre ia para o bar com ele, sempre ficava lá. E aí, nessas vezes em que o tio caía no meio da rua e às vezes passava a madrugada lá, o cachorro não saía do lado dele, né? Passava lá a noite toda, não deixava ninguém encostar, ninguém pegar, ninguém fazer nada. Era, assim, uma vigilância tremenda em relação àquela pessoa. Então, a gente pode parar assim, poxa, será que um ser humano, às vezes, passaria ali a noite em claro, tomando conta, vendo, mesmo que o cara ficou lá a noite toda no bar e tudo mais, e aí a gente fala assim, poxa, às vezes os animais amam mais do que os homens, a gente começa a fazer essas comparações, né, e fala assim, nossa, será mesmo que é possível isso? Então, é mais ou menos nesse aspecto que Kardec está perguntando, né, em relação à inteligência, essa linha de demarcação entre os animais e os homens, porque parece que alguns animais possuem essa capacidade de uma certa superioridade em relação a alguns homens, né? E aí ele quer saber como que essa linha de demarcação pode ser estabelecida. E aí os espíritos esclarecem. A esse respeito, é completo desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Ou seja, tem filósofos que definem um homem como um animal, e tem outros que definem o animal que seja um homem. Estão todos em erro, dizem os espíritos. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes, e que pode também elevar-se muito alto. Então, essas definições de homem como animal, o animal como homem, estão todas erradas do ponto de vista espiritual. O que acontece é que nós, nas nossas crueldades, nas nossas imperfeições, podemos ir muito baixo, ou seja, podemos ter atitudes muito inferiores, atitudes que chocam de fato, de uma crueldade tamanha que a gente olha e fala assim, poxa, aquele homem, né, é um animal, é muito mais do que isso, é muito bárbaro, é muito primitivo. Ou seja, aquela espécie humana faz coisas horríveis. Mas, por outro lado, a gente olha a espécie humana fazendo coisas inimagináveis, de uma grandiosidade insuperável. E aí, a gente pode ir muito a fundo ou muito alto. Pelo físico,
Agora ele vai fazer uma outra análise. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhe deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói, como o dos animais, é certo, mas a seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos? Não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então, a grande diferença, né, ali dos animais para os homens é que nós, homens, somos espíritos imortais ligados a um corpo físico. Então, esse é o grande X da questão. Porque pelo físico, a gente vai naturalmente depois se tornar como os animais. O nosso corpo acaba, morre, mas o espírito continua vivo. O espírito vivifica. E a natureza, né, lhes deu tudo para que a gente, através da nossa inteligência, possa desenvolver, possa criar, possa modificar. Então, a gente percebe que o homem é que traz esse progresso para o planeta Terra. É o espírito que é capaz de pensar, de articular, e através da sua vontade, da sua perseverança, do seu raciocínio, é capaz de fazer com que tudo na humanidade progrida. Então, quando a gente pega em termos de saúde, poxa, olha a expectativa de vida como melhorou, olha como a qualidade de vida melhorou, olha como é que a tecnologia melhorou. Acaba que encontra-se, né, no Natal, a gente encontra família, encontra avós, tios, pais e tudo mais. Eles estavam relembrando esses dias lá em casa da televisão, que a televisão demorava a esquentar, aí era preto e branco, daqui a pouco colocava uma fita, um negócio assim colorido para a televisão ter cor, sair do preto e branco. Isso nada da minha época, não. E aí colocava, ia mudando e tudo mais. A gente percebe que daqui a pouco a televisão começou a ficar colorida, daqui a pouco era aquele negócio gigantesco que foi diminuindo, hoje é uma finura danada, pega em 4K. Ou seja, quando a gente analisa o espaço de tempo que isso se deu, é muito curto, é muito rápido. Então a evolução e a inteligência do homem, ela é muito desenvolvida, porque a gente vai pegando os progressos anteriores e vai somente, a gente não precisa começar do zero sempre. A gente pega até onde as outras pessoas foram e vai a partir dali. Agora, o que difere e vai fazer com que essa inteligência seja de fato apurada é a nossa moralidade. Porque aí nós vamos pegar essa inteligência e vamos usá-la para engrandecer a humanidade. Vamos usá-las para ampliar a nossa solidariedade. Então, no final, ele coloca: pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Ou seja, pobres homens que deixam que a nossa animalidade, que a gente ainda traz isso consigo, né? É quando no Evangelho segundo o Espiritismo, eles colocam, se não me engano, na mensagem intitulada A Cólera, e ele fala assim: olha, se vocês pudessem se filmar e ver como que vocês reagem quando estão com cólera, vocês vão achar que vocês são animais, né? E de fato é isso. Quando a gente está com cólera, com raiva das situações, e a gente se deixa envolver e reage, a gente percebe que de fato somos animais, somos pessoas assim completamente estranhas e que não nos reconhecemos. Esses dias meu pai estava falando também que tem uma diretora na escola que ele trabalha, uma diretora não, uma psicóloga, que quando dava confusão e que os alunos eram levados lá e estavam bravos e tudo mais, acho que não foi meu pai não, acho que foi a Cecilinha, sei lá quem foi, mas que ela falava assim, a psicóloga abria a gaveta, pegava um espelho e mostrava para o aluno como que estava a feição dele, como que estava a fisionomia dele, de tanta raiva que ele tinha. E ela perguntava assim: você se reconhece? Você é essa pessoa? E na maior parte das pessoas falava assim: nossa, não se reconheciam, porque o estado de raiva, de animosidade mudava completamente o homem ali naquele momento. Então, nós vamos e nos transformamos quando nós deixamos essa raiva, esse orgulho, esse egoísmo e passamos a reconhecer Deus na sua grandiosidade. Começamos a reconhecer o nosso motivo e para que nós fomos criados, né?
e quando nós desassociamos do nosso corpo físico. Então, esse é um dos grandes propósitos. E aí, para a gente fechar, vamos aqui na 593, que a gente vai até ela hoje, pelo nosso tempo aí. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muito obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Então a gente vê aí os animais que têm de fato um instinto, como a gente já conversou a reunião toda, mas que muitos são capazes de aprender aquilo que a gente ensina. Então, a gente pega o cachorro, né, que está mais próximo aí do nosso contato, do nosso dia a dia, a gente pega aquelas raças lá, como o Border Collie, por exemplo, eles pastoreiam ovelhas, através do apito, ou dos comandos, eles vão, correm para um lado, correm para o outro, fazem o trabalho todo sozinho, pega a bolinha, senta, enfim, conseguem fazer uma série de atributos que a gente olha para aquilo e fala assim, caramba, é óbvio que eles pensam, é óbvio que tem a vontade ali agindo, mas fala para um Border Collie sentar aqui e abrir a reunião do Google Meeting. Não vai conseguir. Por quê? Porque a inteligência dele, por mais que seja grande comparada aos outros cachorros, ela é limitada. E de todos os animais é limitado, não chega nem perto ali do ser humano. Então, eles têm essa inteligência, naturalmente eles têm essa vontade, mas é ainda algo muito limitado, muito incipiente quando comparado ao ser humano. E aí Kardec faz um comentário. Não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Ou seja, se eu falo para um Border Collie, vai lá pegar a bolinha, ensino ele a fazer isso, eu só vou conseguir ensinar ele se, quando ele fizer o comportamento certo, a gente der um petisco para ele. Porque senão ele não vai ter motivo nenhum para fazer isso. Ele vai se sentir como bobo, vamos dizer assim. Então, ele consegue fazer, ele tem essa espécie de inteligência, mas é porque no fundo, ele está satisfazendo as suas necessidades físicas e de proverem a sua própria conservação. Nada, porém, criam, nem melhor alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria separada de sua espécie não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com seus maiores, sem que tenham recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que a natureza lhe traçou. Então, os próprios atos que os animais fazem, que desenvolvem e tudo mais, é ainda fruto dos homens, né? Ou seja, os homens deliberando, ensinando e orientando para que eles façam esses atributos, façam essas vontades, né, que a gente deseja ali e quer ensinar. Bom, então é isso. Esse capítulo ele encerra ali uma parte que, vamos dizer assim, é um pouco que a parte do nosso dia a dia, embora os animais e as plantas estejam inseridos aí, mas é importante aí para construir essa base e perceber que, de fato, o princípio espiritual, desde lá de trás do reino mineral, já começa a ser aprimorado, já começa a ser desenvolvido, e isso tudo tem um porquê e vai culminar aí depois nas leis, né, nas leis morais, que vão ser a próxima parte, né? Por isso que Kardec finaliza aí estudando os animais e depois os homens, porque depois de estudar o homem, entender ali o mundo espírita, a ligação do espírito com o corpo, agora ele vai entender depois toda essa parte das leis morais que vão reger os homens aqui no planeta Terra.
Então, pessoal, eu agradeço aí o carinho de vocês, a parceria aí do ano de 2024. Espero que todos tenham tido um Natal muito gostoso. Desejo a vocês também um ano de 2025 com muitas felicidades, muitas bênçãos, que continuemos juntos aí ao longo de 2025 estudando o Livro dos Espíritos. Então, Celinha, está entregue aí a reunião. Obrigado aí pelo carinho, pessoal. Ô, Pedro, muito